Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, boa noite. Nessa noite, nós gostaríamos de compartilhar com os amigos a respeito da prece de Cáritas. Essa prece, que ela é feita, que ela é realizada em toda e qualquer casa espírita e muito conhecida por todos nós, e que nós temos por ela, sim, um grande carinho, uma grande fé, uma grande admiração, uma grande certeza. Lembrando, claro, sem dúvida alguma, que o Pai Nosso é a prece mais importante que nós conhecemos. Porque quem nos trouxe foi Jesus. Saiu dos seus lábios, o Pai Nosso. E que está inserido lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13. Junto com o Pai Nosso, nós temos a prece de Cáritas, que é feita, que é falada, que é recitada, que é decorada em todas as casas espíritas, em todos os centros espíritas, nas fraternidades espíritas, né? De todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, inclusive nas casas espíritas de outros tantos países. Mas qual é a origem da prece de Cáritas? Então é isso que nós gostaríamos de compartilhar com os amigos, com os nossos irmãos. Pois bem, todos nós aprendemos que nos 3 primeiros séculos de cristianismo foi muito difícil aqueles que se diziam cristãos não pagarem com a vida, não terem os seus bens desapropriados e escravizados, e padeceram todo tipo de sofrimento. E nós sabemos perfeitamente, né, que a partir do momento em que muitos deles se tornaram cristãos, eles deram a própria vida por amor a Jesus. E nos 300 primeiros anos do Império Romano, eles foram muito perseguidos. Agora, no ano de 284 a 306, Diocleciano, imperador, ele foi a pessoa mais implacável. Foi um grande perseguidor dos cristãos. Inclusive, até então existiam alguns cristãos que tinham algumas regalias, mas ele tirou tudo. Ele não aceitava de forma nenhuma que alguém pudesse existir e pudesse seguir Jesus. Então foi alguém assim que perseguiu implacavelmente os cristãos e se cercou de um grande número de pessoas que, aliando-se a eles, se tornaram fiscais, delatores e perseguiam e se apropriavam também dos bens daqueles que tinham alguma coisa. Nessa época, 3 moças, 3 jovens, né, de nome Irene, Ágape e Quíonia, elas eram gregas. Elas também eram politeístas. Mas a partir do momento em que elas conheceram Jesus, que souberam da sua mensagem, elas não somente se tornaram cristãs, como também passaram a divulgar a sua mensagem através da palavra e também através da ação. Com isso, como aconteceram com outros tantos, e com as mulheres eram assim, a questão era muito mais delicada. Porque além de serem violentadas, elas tinham a nudez exposta e também eram queimadas vivas. Então, nessas perseguições,
Irene e as duas irmãs, Ágape e Quíonia, foram presas. E para que elas renunciassem o nome de Jesus, é feito um interrogatório, ao qual foram chamadas primeiramente Ágape e Quíonia, que não aceitando negar Jesus, foram degoladas diante de Irene. Irene foi deixada para depois porque ela tinha na sua casa muitos escritos do Evangelho, das mensagens de Jesus. Então, além deles serem mortos, eles tinham todos os seus bens confiscados e tudo aquilo que se dizia a respeito a Jesus era queimado. Então, aqueles que interrogaram Irene diziam: olha, veja o que aconteceu com as suas irmãs. Vai acontecer a mesma coisa com você. Ou você nega Jesus ou você morre. Então eu morro. Eu morro por amor a Jesus. Então Irene também foi violentada, sua nudez exposta, e foi morta, foi queimada viva. Pois bem, passado muitos e muito tempo, nós vamos ter, a chegada do Consolador Prometido, com o Livro dos Espíritos, e o grande codificador Allan Kardec vai nos trazer as informações do mundo espiritual através das inúmeras comunicações. Então nós aprendemos que o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e também depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado no ano de 1864. E o Evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida alguma, é o ápice, porque num ponto nós temos o Livro dos Espíritos, no outro o Livro dos Médiuns, e formando o triângulo equilátero, 3 partes iguais, nós temos no ápice o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra que, além de nós acreditarmos na comunicabilidade dos espíritos, que a vida continua, há necessidade da nossa transformação moral e espiritual. Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. E nesses 28 capítulos nós temos a grande contribuição do insigne codificador da doutrina espírita, Kardec. Allan Kardec, em todos os capítulos, ele faz um relato sobre a passagem do Cristo na Terra. E como é a doutrina dos Espíritos, lá no Evangelho, em cada capítulo, no segundo momento, tem a participação, tem a contribuição dos Espíritos, na chamada Instruções dos Espíritos. Quem lê o Evangelho sabe muito bem daquilo que nós estamos falando, ok? Pois bem, lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte tema: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E nesse capítulo 13, nos itens 13 e 14, nós temos duas maravilhosas mensagens intitulada Caritas, martirizada em Roma. E Kardec, ele faz uma pesquisa de todos os espíritos que ali se comunicam, na segunda parte, nas instruções dos espíritos, para saber quem são aqueles que ali estão se comunicando. E como nessas duas mensagens não tem o nome de uma pessoa, ele nos traz, após a pesquisa,
uma informação muito importante que vai ser escrita na Revista Espírita no ano de 1862, na página 52, que Cáritas é Irene, que foi martirizada em Roma pelo imperador Diocleciano por ela não ter negado Jesus. E assim, dessa forma, ela se projeta às regiões sublimes. E ela tem a sua presença, a sua colaboração para a chegada do Consolador prometido para todos nós, que é a doutrina espírita, que nós amamos de paixão. Allan Kardec, ele desencarnou no ano de 1869, no dia 31 de março. Por que nós estamos dizendo isso? Porque no ano de 1873, tinha na França uma das maiores médiuns de psicografia, de nome Madame W. Creel, que ela recebe mensagens de renomadas personalidades e histórias. É uma relação imensa, gente. E entre elas, ela recebe na véspera de Natal do ano de 1873, no dia 25 de dezembro, a chamada Prece de Cáritas. A Prece de Cáritas foi-nos trazida por Irene. Por ter sido martirizada, como nós já confirmamos, ela foi também canonizada pela Igreja Católica, tornando-se santa mártir da Igreja Católica, de nome Irene. E é lógico que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, não temos a prece de Cáritas, porque o Evangelho antecede a chegada da prece de Cáritas. Mas existe um livrinho, chamado Preces Espíritas, que lá nesse livrinho está inserida a prece que todos nós conhecemos. Essa prece maravilhosa, que eu particularmente, muitas vezes, antes de me recolher, eu também falo sobre ela. A gente está aqui a prece de Cáritas, conhecida de todos nós. Então, nós queremos concluir dizendo o seguinte: quando nós pudermos, tivermos assim o nosso coração aberto, sentirmos aquela alegria, aquela vontade de orar, nós podemos até ler a prece de Cáritas, de olhos fechados, com aquela sinceridade, com aquele amor, e pedir a Deus que abençoe, que proteja todos aqueles que passam por terríveis provações. Inclusive nesse momento, que os nossos irmãos da Síria e da Turquia estão passando essa terrível provação pós-terremoto. Muitos volveram ao mundo espiritual, deixando aqui na Terra uma grande saudade. Porque independente da nacionalidade, a dor é igual para todo mundo. A perda de um ente querido de uma forma trágica deixa-nos tranquilamente muito triste. E é natural, porque a saudade do ente querido, daquele que representou e representa para todos nós um grande amor, um grande carinho, a ausência dele nos deixa assim muito saudosos. Então, que nesta noite, que nesta manhã, que nesta tarde, que outros momentos, todos vocês sejam abençoados por Jesus, nosso Mestre Maior. E que Santa Irene, através da prece de Cáritas, possa abençoar a cada um de vocês nessa longa jornada de evolução espiritual.
Muito obrigado. Muita paz e muita luz a todos.